doutrina espírita, Deus criou os espíritos simples e ignorantes e o processo de encarnação é que vai lapidando o espírito. Quantas encarnações estão programadas para nós termos? Pois é, esse é um mistério, né? Isso, na verdade, eu tenho observado na minha experiência, a gente não tem como afirmar isso, né? Um número, enfim, parece que isso realmente depende do tipo do aproveitamento, de como o espírito ele leva o seu processo de desenvolvimento, de crescimento. É a mesma coisa num processo de educação tradicional, em que a gente pega uma criança que se dedicando ao estudo das provas, se passa de ano, e daquele que de alguma forma relutando em aprender aquele conteúdo, perde um ano, perde outro. Então, em quanto tempo vão se formar? O tempo necessário para que a gente adquira o conhecimento sobre si mesmo, sobre o que é importante na vida. Então eu vejo que é praticamente impossível nós determinarmos para cada um quais seriam os números de encarnações, porque é muito difícil a gente determinar a nossa capacidade de aprendizado para cada experiência. Algumas vezes nós passamos por algumas experiências e temos dificuldade de aprender. E às vezes, num dado momento, algo acontece que se dá um tal insight, uma tal conclusão, que a gente é capaz, então, de ter um aprendizado, uma compreensão sobre a vida que favorece o desenvolvimento mais rápido do nosso crescimento. Então, é muito difícil a gente precisar isso. O que a gente vem observando é que, conforme essas pessoas, os espíritos vão tendo maior facilidade desse entendimento, eles tendem a acelerar o processo reencarnatório, tendem a reencarnar mais vezes ou aproveitar melhor as suas reencarnações. Mas o número de reencarnações, né, não é um dado, parece que a gente possa precisar, porque depende basicamente da capacidade pessoal de desenvolvimento e de crescimento espiritual. Uma amiga minha, psicóloga, que trabalha com a terapia de vidas passadas, ela estava falando que tem observado que muitas vezes o processo de aprendizagem se dá em blocos. Então, é comum o espírito passar algumas encarnações trabalhando o apego e o desapego, outras vezes trabalhando a questão da maternidade. Enfim, é assim mesmo? Porque se nós pensarmos no desenvolvimento do espírito, nós teríamos várias, o que eu chamo de linhas de desenvolvimento. Então, tem vários aspectos que nós precisamos desenvolver enquanto espíritos, em termos de conhecimento, de compreensão sobre a vida, de valores. Mas são aspectos muito diferentes. Seria impossível que nós contemplássemos toda essa gama de linhas de desenvolvimento numa encarnação ou numa sequência de encarnações. Então, imagine, se nós trazemos, ao longo de algumas experiências, o aproveitamento, por exemplo, no nível cognitivo, no nível do intelecto, da razão, mas temos ainda uma deficiência no nível do relacionamento afetivo, do desenvolvimento, por exemplo, da questão afetiva, do sentimento, muito provavelmente nós vamos buscar naturalmente experiências como a maternidade, experiências importantes de relacionamento amoroso, como forma de desenvolver esse aspecto da vida, porque o outro, a nível da cognição, do intelecto, da razão, já vem sendo contemplado em outras experiências, porque senão a gente criaria uma anomalia no nosso processo de desenvolvimento. Nós estaríamos super desenvolvidos no raciocínio, mas pouco desenvolvidos, por exemplo, na moral, na ética. Então, parece que para esse processo ele ser harmônico, nós vamos buscando a cada reencarnação ou numa sequência de reencarnações os temas mais necessitados de um desenvolvimento parcial para que o espírito possa estar se desenvolvendo de uma forma mais harmônica ao longo do seu processo. Porque senão, eu costumo dizer que a gente viraria aquele frango Chester, né? A gente desenvolve muito uma parte, mas em compensação não desenvolveria as outras. Então, nós precisamos desenvolver as diversas dimensões do ser. Por isso que parece que algumas sequências de reencarnações privilegiam uma determinada linha de desenvolvimento necessária para aquele espírito. E aí os pais serão escolhidos, as situações, os lugares, de acordo com a necessidade educativa do espírito. Exatamente. Parece que nós nos atraímos às situações necessárias ao desenvolvimento daquilo que nós precisamos para continuar o nosso processo de crescimento. E aí, então, nós nos atraímos ao corpo certo, à família certa, ao potencial e aos dons necessários para o desenvolvimento de determinada missão ou de determinado trabalho na sociedade, enfim. Nós trazemos e buscamos, de uma forma automática, a necessidade mais premente do nosso espírito. Existe um tempo básico para os espíritos ficarem na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, aguardando o seu retorno ao corpo físico? O que a gente tem observado é que isso também não tem uma regra fixa, mas que ela é função exatamente do estágio, do nível de consciência que esse espírito tem. Muitas vezes, então, quanto maior a consciência, mais ele favorece a busca dessas oportunidades de uma forma mais rápida.
Mas a gente tem observado também, em alguns momentos, como a necessidade é tão urgente, a necessidade tão grande de reencarnação, que o espírito quase que é tragado àquela experiência reencarnatória, muitas vezes chamam de reencarnação compulsória, mas não é compulsória porque alguém determina aquela reencarnação, é pela necessidade própria do espírito de enfrentar as suas dificuldades e bloqueios como forma de continuar o seu processo de crescimento e de evolução. O que a gente tem observado de muito interessante nesse sentido é que, conforme a gente faz regressões de memória aos clientes mais recentes, o tempo de erraticidade, e aí tempo, claro, contando na nossa dimensão do ego, da matéria, o tempo na erraticidade ele tem sido menor. Se você faz regressões para períodos mais da época de Jesus, há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, o tempo de erraticidade era maior. O tempo de permanência no que a gente chama de período intervidas, às vezes em fixações de processos traumáticos ou de tipos de vida, ele tende a ser maior do que aquelas vidas mais recentes, onde a gente percebe que tem sido reduzido o tempo entre o término de uma encarnação e o início de uma outra. Isso é uma das justificativas plausíveis para a gente entender o aumento da população na Terra. Ou seja, o aumento da população na Terra, ele parece estar muito em função dessa redução do tempo de erraticidade, fazendo com que os espíritos reencarnem de uma forma mais rápida e aí então aumentando o contingente da população encarnada em relação ao desencarnado. Agora, na realidade, algumas pessoas, algumas crianças que desencarnaram e reencarnaram num período bem curto, elas têm uma memória muito ativa das experiências anteriores. É isso mesmo? É isso mesmo. Não só pela intensidade das experiências anteriores, não só pelo tempo de erraticidade ser pequeno, mas o que a gente observa de muito interessante do processo reencarnatório é que, como eu falei no início, o processo reencarnatório ele é paulatino. Durante a infância, o espírito não está totalmente encarnado. Ou seja, o aspecto cognitivo ele vai se fixar no corpo aí por volta dos 5 anos, 4, 5, 6 anos. O aspecto da sexualidade lá por 8, 9 anos, de uma forma mais contundente. O que a gente observa é que, então, nesse período, como ainda há um processo de reencarnação em processo, é mais fácil daquela criança acessar os conteúdos que ela está trazendo de experiências anteriores para a sua consciência. Não existe um filtro do ego pelas experiências ou pelo raciocínio que impede esse acesso. Por isso que, então, mais facilmente as crianças, aí até os 8 anos principalmente, elas tendem a se lembrar com mais facilidade das suas experiências anteriores. E, normalmente, com 9, 10 anos, elas tendem a esquecer, a não ter esse acesso tão fácil. Mas é muito comum as crianças terem acessos por conta desse tipo de característica do processo reencarnatório em relação ao psiquismo infantil. E quando a pessoa traz marcas no seu corpo que se assemelham muito aos processos de desencarnação anterior? Isso. Essa é hoje uma metodologia mais usada nas pesquisas científicas da reencarnação no mundo inteiro. A maioria, e o método principal hoje utilizado por esses pesquisadores, ele combina a observação de marcas de nascença com lembranças espontâneas dessas crianças, das suas experiências e da sua reencarnação normalmente imediatamente anterior. Então, como é que funciona isso? Eles observam marcas de nascença e que tem a ver, ou provavelmente tem a ver, com a lembrança daquelas crianças da sua causa-morte na vida anterior. Eu trouxe algumas imagens, inclusive, que acho que podem ser mostradas, de casos clássicos como esse. Então, um indiano, por exemplo, um jovem indiano, que traz uma marca de nascença no peito, uma diferença de pigmentação, marcas diferentes de cor da pele na região do peito, e ele se lembra, desde criança, ter sido um homem que foi morto, alvejado por uma arma de caça. Então, ele se lembra disso quando criança, se lembra do nome, da região onde ele morava, enfim, com vários detalhes. Esses pesquisadores vão ao local que ele relata ter vivido, quem ele tenha sido, e vão verificar como foi que ele morreu. E nesse caso específico, checaram a autópsia do corpo daquele indivíduo que tinha morrido com a arma de fogo e o registro do legista sobre os ferimentos que causaram a morte. Esse registro e as marcas no corpo do indivíduo que tenha morrido batem exatamente com o local onde esse indivíduo, esse garoto, hoje traz as marcas de nascença. Ou seja, sugerindo que ele seja a reencarnação desse homem e que, porque teve um trauma muito forte, um tempo de erraticidade muito pequeno, ele traz ainda no corpo físico as marcas desse trauma da sua reencarnação anterior. Então, isso é uma hipótese que sugere que é a confirmação de um caso sugestivo de reencarnação. São Muito vários hoje os casos nesse sentido, né? São vários pesquisadores no mundo inteiro que utilizam essa metodologia e evidenciam casos permanentes de sugestão de que a reencarnação seja realmente um processo natural, biológico natural.